características de uma boa introdução. A boa introdução é aquela que prende a atenção do leitor, ou seja, eu começo a ler o artigo e eu tenho vontade de continuar, eu tenho curiosidade, e também a boa introdução faz sentido, ou seja, o leitor ele consegue acompanhar o raciocínio do autor ou dos autores. E para que isso se ocorra, é muito importante características da escrita, como a clareza e a sequência lógica. Tá? Então, a gente precisa colocar as nossas ideias de tal maneira organizadas que o nosso leitor ele vai conseguir nos acompanhar. O texto não pode ter saltos, tá? Que o leitor vai se perder. Tá? Então, duas características fundamentais da nossa introdução. Ela tem que prender a atenção, despertar a curiosidade do nosso leitor e também ela tem que fazer sentido para o leitor. Eu gostaria, então, de dizer como é que eu posso estruturar a minha introdução para que eu consiga essas duas características que eu acabo de apresentar. Nós podemos dividir a nossa introdução em 3 momentos. Mesmo que o nosso texto seja contínuo, é possível, numa boa introdução, numa introdução bem estruturada, eu posso distinguir 3, eu vou chamar aqui de 3 momentos da minha introdução. O primeiro momento é aquilo que eu poderia chamar de uma pré-introdução, ou ainda, eu prefiro assim, chamar de uma contextualização. São 1 ou 2 parágrafos iniciais, onde eu vou apontar para o meu leitor qual é o problema que eu quero resolver, ou qual é a controvérsia que existe na literatura que motivou o meu estudo. Além disso, eu vou apresentar uma síntese das principais ideias do meu artigo, já dando uma ideia para o meu leitor de aonde que eu quero chegar. E, além disso, eu vou indicar qual é o objetivo da minha investigação. Isso é o parágrafo que abre o meu artigo. E ele é muito importante. Lembrando que a boa introdução é aquela que vai despertar a leitura, a curiosidade do meu leitor. Então, esse parágrafo ele precisa ser muito bem trabalhado. Mesmo que eu comece o meu artigo, o meu texto, comece a escrever o meu texto, o meu artigo por ele, eu recomendo fortemente que quando eu terminar de escrever o artigo, eu volte a ele e revise esse primeiro parágrafo, para ver se está tudo certinho, porque se eu vou fazer uma síntese das principais ideias, eu preciso ter escrito quais foram essas ideias. Então, eu preciso, mesmo que eu comece por esse primeiro parágrafo, eu volte a ele quando terminar. Ou eu posso simplesmente deixar para fazer um esboço desse primeiro parágrafo e eu deixo para escrever o primeiro parágrafo por último, né? E aqui já fica uma observação importante, que muitas vezes a gente não escreve o artigo na ordem em que ele vai aparecer lá no final, né? Quando o texto estiver pronto, ele tem que ter uma sequência lógica.
mas isso não significa que eu tenho que, na hora que eu estou escrevendo o meu texto, de cara seguir essa sequência lógica, porque as ideias, às vezes, elas ocorrem numa ordem que não é a ordem final que eu vou apresentar ao meu leitor. Bom, então, feita essa contextualização, eu vou para a minha introdução propriamente dita, ou aquilo que fundamenta o meu estudo. Que, como eu disse antes, o que vai fundamentar o meu estudo são teorias, ou uma teoria, e estudos que já foram feitos sobre aquela temática, né? Muitas vezes, dada a complexidade do nosso objeto de estudo, eu vou precisar abordar vários subtemas. Então, nesse caso, pode ser interessante colocar subtítulos para abordar cada um desses subtemas dentro do tema que eu vou trabalhar no meu artigo. E aqui nós temos, às vezes, né, 2 a 5 sessões ou subseções dentro da introdução para dar conta. E a extensão disso varia muito de artigo para artigo. E, por fim, ainda dentro da minha introdução, eu vou fazer um fechamento. E esse fechamento ele é também muito importante. São aí em torno de 1 a 4 parágrafos em que eu vou indicar como a pergunta que eu quero responder na minha investigação ou as hipóteses que eu quero testar na minha pesquisa, como ela será abordada, qual a minha perspectiva. E também, né, aqui é muito importante, eu não só, por exemplo, as minhas hipóteses são, e fazer uma lista de hipóteses, ou os objetivos dessa pesquisa é A, B e C. É importante eu fazer uma argumentação de por quê, de onde eu tirei essas hipóteses, dada a literatura que eu acabo de apresentar. Eu vou fazer uma construção das minhas hipóteses ou das minhas questões de pesquisa, mas eu preciso argumentar com o meu leitor, de forma que, quando ele terminar de ler a minha introdução, ele tem certeza que a minha investigação é relevante e pode avançar o conhecimento. Então, a introdução, a primeira seção do artigo, ela é composta de 3 subseções, digamos assim, ou 3 momentos fundamentais. Inicialmente, uma contextualização, seguido por uma fundamentação e, por fim, um fechamento, onde eu vou tentar, como eu digo, amarrar todas essas ideias que eu coloquei anteriormente. Bom, feito o fechamento da minha introdução, eu vou agora passar para a seção do método. E a função da seção método é descrever como eu fiz a minha pesquisa, tá? Como eu respondi as minhas perguntas, como eu testei as minhas hipóteses, como eu fiz a pesquisa. E quais são as características de uma boa seção sobre o método? Ela demonstra que a pesquisa foi bem feita. Isto é, que a abordagem metodológica ela é adequada para atingir os objetivos que eu apresentei lá na minha introdução. Seja testar as minhas hipóteses, responder as minhas questões, ou dirimir uma controvérsia. Eu posso dizer que, de modo geral,
eu tenho dois tipos de métodos. Um método tradicional, ou seja, um método que os pesquisadores da área estão familiarizados, é um método bem conhecido, está presente na literatura. E, nesse caso, basta que eu apresente o meu leitor esse método, dizendo qual foi o método utilizado e trazer referências de outros estudos que utilizaram esse método. Ou o meu método é um método inovador. E aí não basta eu apresentar ao meu leitor como eu fiz a pesquisa. Eu também preciso explicar por que é necessário um novo método. Então, eu preciso descrever como o método foi desenvolvido. Se esse método ele se apoia, se inspirou em um método já existente, eu devo fazer referência a ele, né? Eu fiz uma adaptação desse método, ou esse foi um método que me deu uma ideia de como desenvolver este novo. Eu devo justificar ao meu leitor por que é preciso um novo método. E, além disso, explicar quais as vantagens desse método. Por exemplo, é um menor custo ou ele é mais apropriado às características da minha amostra, aos participantes, ou ele tem ele é um método mais rápido. Enfim, quais as vantagens de utilizar esse método? E a seção do método ela é composta por subseções. E essas, em geral, elas são explícitas. Como eu disse antes, a introdução não necessariamente é composta por subtítulos. Mas a seção do método, sim, ela é composta por subseções com subtítulos, os quais eles variam de área de conhecimento para área de conhecimento, não é comum a todas as áreas, e também, muitas vezes, de periódico para periódico. Então, por exemplo, eu vou ter lá uma subseção chamada participantes, ou amostra, ou fonte de dados. Ou seja, quem participou, quem respondeu à minha pesquisa. Tá? Se eu usei um banco de dados, eu devo dizer que banco de dados foi esse, como ele é, descrever como é o meu banco de dados. Okay? O delineamento, ou seja, que tipo de pesquisa eu fiz? Eu fiz uma pesquisa experimental, eu fiz uma pesquisa correlacional, eu fiz um estudo de caso, é um estudo exploratório, enfim. Qual o desenho da minha pesquisa? Quais os instrumentos ou medidas eu utilizei? Foram entrevistas? Como foi essa entrevista? É aberta, é fechada, é estruturada? Ou foi um questionário? Ou foram escalas? O que eu utilizei na minha coleta de dados? Materiais e equipamentos, se eu utilizei, também eu preciso descrever. Procedimentos, tanto de coleta quanto de análise de dados. E ainda aspectos ou considerações éticas. Tá? Se eu trabalhei com seres humanos, a minha pesquisa deve ter passado por um comitê de ética em pesquisa. Se eu trabalhei com animais, deve ter passado por uma comissão de ética no uso de animais. Eu preciso dizer também dos cuidados éticos que eu tive, seja se eu trabalhei com seres humanos, seja se eu trabalhei com animais, quais os cuidados éticos que eu tive na minha pesquisa. Eu não preciso me deter, né, nesse ponto, porque eu vi que neste segundo simpósio
haverá uma conferência especificamente sobre esse aspecto. Mas, em geral, nos artigos, né, eu devo referir qual o comitê de ética ou qual a comissão de ética no uso de animais que avaliou o meu protocolo de pesquisa, colocar o número do protocolo. Há, muitas vezes, revistas que exigem também a data de aprovação. Então, e... bom, era isso. Como eu disse antes, como se intitulam as subseções da seção método, elas variam tanto de acordo com a área de conhecimento, como de acordo com o periódico. Então, a minha sugestão é que se consulte, né, as normas da revista para a qual eu pretendo enviar o meu artigo, e também se olhe os últimos números, porque há revistas que são extremamente rígidas, no sentido de que todos os artigos têm que ter exatamente os mesmos subtítulos na seção método, e há outros periódicos que são mais flexíveis, desde que determinados elementos estejam contemplados, eu posso escolher, né, eu posso variar os subtítulos, como eu chamo essas subseções. Então, é sempre bom dar uma olhada nos últimos números da revista para ver se é uma revista que quer que seja exatamente aquele subtítulo ou não. E isso é muito variável, né, de periódico para periódico. Bom, então, eu já apresentei ao meu leitor qual é o propósito da minha investigação como eu fiz a minha pesquisa. Eu vou, então, agora apresentar quais são os resultados, o que eu encontrei na minha pesquisa. Qual é a função da seção resultados? É descrever se os dados, os meus dados, eles dão ou não suporte à ideia que eu propus lá na introdução. E duas são as características fundamentais de uma seção de resultados: a sistematicidade e a organização. Como eu faço uma seção com essas duas características fundamentais? E aqui eu gostaria de sugerir um esquema. Esse esquema, ele é composto por 3 ações: lembrar, descrever e explicar. Lembrar o leitor do que mesmo que eu fiz e por que eu fiz. Ou seja, eu disse lá na minha introdução que eu queria responder a pergunta X, ou que eu queria testar as hipóteses X, Y, Z. Depois de todas aquelas minúcias do meu método que eu escrevi e detalhei de como é que eu fiz a minha pesquisa, o meu leitor, talvez, ele já tenha esquecido o que mesmo que ela queria fazer. Então, eu preciso retomar isso com o meu leitor na seção resultados. Dizendo, por exemplo, para testar a hipótese X, né? Então, eu vou aí apresentar os resultados. Quanto à primeira hipótese, tarará, tarará, eu achei isso e aquilo. Então, eu preciso lembrar, retomar com o meu leitor o que mesmo que eu queria fazer. Depois, então,
eu vou descrever os meus dados. O que eu encontrei na minha pesquisa? E, por fim, eu devo explicar de forma breve o que significam esses dados. Por exemplo, os dados confirmam ou não a minha hipótese X. Okay? Então, a minha sugestão aqui é que, para cada resultado que eu for apresentar ao meu leitor, eu siga esse mesmo esquema. Lembrar, descrever, explicar. Com isso, eu vou ter o quê? Uma sistematicidade na apresentação dos meus resultados. Okay? E como eu consigo a organização? Então, em relação à ordem dos resultados, a minha sugestão é que a gente apresente inicialmente os resultados principais, que são aqueles que dizem diretamente respeito às hipóteses que eu queria testar ou às perguntas que eu queria responder. Que eu coloquei os objetivos diretamente ligados aos objetivos que eu apresentei lá na introdução. A seguir, os resultados secundários. Que são os resultados secundários? São aqueles que agregam valor ao meu estudo, embora eles não estivessem previstos inicialmente. Mas eles são coisas que o pesquisador descobriu sem ter pensado antes, mas ele mostra a importância desse estudo. Ele valoriza o meu estudo. E a minha sugestão aqui é manter na seção resultados a mesma ordem que eu apresentei os meus objetivos, ou as minhas questões, ou as minhas hipóteses, lá na introdução. Se eu tenho hipótese X, Y, Z, os meus resultados eles devem ser apresentados na mesma ordem. E com isso, eu vou conseguir ter uma seção resultados bem organizada. Além disso, é muito importante que essas diferentes seções ou essas diferentes partes que compõem um artigo acadêmico, elas tenham uma coerência entre si e que eu consiga ligar essas partes. É o que a gente chama a coesão do texto. Com esse artigo, digamos assim, com essa estratégia, eu vou conseguir justamente garantir a coesão do meu texto. E fica mais fácil para o meu leitor acompanhar o meu raciocínio. Se eu apresento os meus resultados na mesma ordem que eu apresentei os meus objetivos, ou as minhas hipóteses, ou as minhas questões. E outra coisa que é muito importante é explicitar, quando eu apresento os meus resultados, a que objetivo esses resultados, esses dados dizem respeito. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Muitas vezes a gente encontra em manuscritos a apresentação dos dados e o leitor fica se perguntando, mas esses dados, eles dizem respeito a quê? Eles não dizem respeito ao objetivo lá apresentado na introdução. Fica difícil para o leitor ligar o objetivo apresentado na introdução com o dado apresentado na seção dos resultados. Não deixe isso para o leitor. É preciso que os autores façam essa relação. Quando eu digo que é frequente se encontrar essa falha em manuscritos, não significa que não tenha essa relação. O que eu estou dizendo é que muitas vezes essa relação não está devidamente explicitada. Então, com isso, com o esquema, né, de lembrar, descrever e explicar, e essa ordem que eu estou propondo, nós vamos ter as qualidades fundamentais de uma seção resultados, que é a sistematicidade
e a organização. Agora, eu gostaria de falar de 2 problemas frequentes que a gente encontra na seção de resultados. A gente conhecer, né, erros que outros pesquisadores já fizeram nos ajudam a não cometer os mesmos erros. Então, gostaria aqui de adiantar para vocês aquilo que se deve evitar em uma sessão de resultados. Primeiro, é o que eu chamo de duplicação de informação. Sempre que possível, é aconselhável utilizar tabelas ou figuras para a apresentação de resultados. Isso não significa que todo o artigo deva ter tabelas e figuras, porque às vezes não é o caso. Mas, muitas vezes, né, se utilizam tabelas e figuras. Bem, o que se encontra frequentemente em manuscritos é que o texto vai descrever aquilo que já está na tabela. Bom, se eu preciso ler a tabela para o meu leitor, isso significa que a minha tabela não está suficientemente clara. Então, o problema está na tabela. Eu não preciso dizer no texto o que eu já apresentei na tabela, porque isso é uma duplicação de informação. Ou texto, ou tabela. É a mesma coisa com figuras. Se eu tenho que interpretar a minha figura para o meu leitor, isso significa que a minha figura não está boa. Eu tenho que rever a minha figura. Mas eu colocar uma figura e depois descrever a figura não faz sentido. E a outra questão é que as tabelas e figuras, muitas vezes, elas não estão de acordo com as normas da revista. Quando a gente vai nas instruções aos autores de um portal de um periódico, está lá dito qual o sistema de normas que a revista segue. Pode ser o sistema da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ou pode ser o The Vancouver System, ou pode ser o American Psychology Association Style, as normas da APA, como se diz no Brasil. Seja qual for, está lá explícito nas normas, nas instruções aos autores, desculpe, quais as normas que o periódico segue. E essas normas não dizem respeito apenas às referências bibliográficas, dizem respeito também a como se constroem figuras e tabelas. E é muito frequente a gente encontrar em manuscritos tabelas e figuras que não estão de acordo com essas normas. Então, esse é um erro básico a evitar. Bom, então, eu apresentei ao meu leitor na minha introdução os meus objetivos, as minhas questões ou hipóteses, o fundamento disso. Na minha sessão de método, eu disse como eu fiz a minha pesquisa. Eu acabei de aprender nessa pesquisa. E agora vem a sessão da discussão. Como eu interpreto esses achados? O que esses achados, esses resultados, eles contribuem para o meu campo de conhecimento? Essa é uma das principais seções de um artigo acadêmico. É aqui que a gente avança. Então, as características de uma boa seção de resultados é que ela é específica para o estudo, ou seja, ela diz respeito exatamente aos meus objetivos e aquilo que eu encontrei, ao invés de ser uma discussão genérica que poderia caber em qualquer estudo da minha área.
e ela enfoca o propósito do estudo. Ao invés de se perder em detalhes, né, irrelevantes, ou mesmo, muitas vezes, o que se encontra, os autores tentam imaginar quais são as críticas que os revisores vão fazer e começam meio que se desculpar e entrar em muitas minúcias que não vêm ao caso. Deixa que os leitores, que os revisores façam as críticas e, no caso, a gente responde. Não tente antecipar, o que vão pensar sobre isso ou aquilo, e eu começo a escrever sobre isso. Talvez não seja, nem ocorra esse tipo de questão, e fica aquela discussão meio sem foco. Então, como eu fiz em relação à seção dos resultados, vou fazer também aqui em relação à seção da discussão. Quais são as minhas sugestões para estruturar uma boa sessão de discussão? São, novamente, 3 ações que são recapitular, relacionar e resolver. Recapitular as ideias que motivaram a pesquisa, que eu apresentei lá na introdução, e uma síntese dos principais resultados encontrados. Depois, eu vou relacionar os resultados que eu encontrei com a teoria e outros estudos, e que eu apresentei lá na minha introdução. Qual é o objetivo? Aqui é a parte mais difícil, eu diria, e onde muitos manuscritos falham. Aqui, o objetivo, eu vou inserir esse meu estudo no conjunto de estudos que existem na área. Como o meu estudo se relaciona com os outros autores, com as outras ideias. E não basta só dizer os achados deste estudo confirmam ou não confirmam o que diz a literatura. Não, é preciso desenvolver isso, é preciso refletir sobre os achados. E, por fim, resolver eventuais problemas. Por exemplo, uma das minhas hipóteses não foi confirmada. Eu preciso fazer uma reflexão sobre isso. Não tem nenhum problema que a minha hipótese não tenha sido confirmada. Mas eu não posso simplesmente dizer, isso não aconteceu e passo ligeirinho por isso. Não. Uma boa reflexão sobre por que isso ocorreu agrega valor ao meu manuscrito. Existe um mito no meio acadêmico de que se a minha hipótese não foi confirmada, meu artigo não vai ser aceito. Isso não é verdade. Então, isso não é assim. O problema é se eu ignorar que a minha hipótese não foi confirmada. O fato de ela não ser não significa nada. E também isso não é razão para que a gente não lance hipóteses. A gente vê hoje em dia assim que os pesquisadores em algumas áreas eles estão um pouco acanhados. Eles não ousam com essa ideia de que as minhas hipóteses sempre têm que ser confirmadas. Isso não é verdade. Uma pergunta que é bastante frequente é: eu posso combinar a sessão de resultados com a minha discussão? Depende. Às vezes, faz mais sentido combinar resultados e discussão. Ou seja, ao mesmo tempo que eu apresento o meu dado, eu faço a interpretação. Ao invés de, quando eu separo resultados e discussão, na seção resultados eu basicamente apresento o meu resultado, o meu achado, os dados, e depois na discussão eu interpreto. Em alguns estudos faz mais sentido eu fazer isso de forma simultânea. Isso depende do tipo de estudo e também depende se isso é algo permitido pelo periódico. Há periódicos em que isso é possível e outros não.
Então, novamente, consulte os últimos números da revista para a qual você pretende enviar o seu manuscrito para decidir se vai combinar resultados de discussão ou não. E a minha sugestão aqui é que, mesmo que se deseje combinar essas duas sessões, que primeiro se escrevam os resultados e depois vá se interpretando cada um deles. Porque isso possibilita que a minha sessão resultados de discussão seja bastante equilibrada, ou seja, que eu não enfatize demais a discussão de um resultado, deixando a discussão de outro resultado mais superficial. Se eu escrever todos os resultados e depois vir discutindo cada um deles, isso vai me permitir que eu faça um texto mais equilibrado, mais homogêneo. E, por fim, a sessão de considerações finais ou conclusões, que tem por objetivo fazer uma reflexão sobre o meu estudo como um todo. Se a discussão é uma reflexão sobre os meus resultados, as conclusões ou considerações finais é uma reflexão sobre o conjunto do estudo realizado, onde eu vou destacar quais foram as contribuições do meu estudo, quais foram as limitações do meu estudo, pensar em direções para futuras pesquisas, ou seja, como eu posso dar continuidade a esse trabalho, e também sugestões de perguntas de pesquisa para outros pesquisadores, e também, se for o caso, implicações para a prática profissional, né? Nem todos os periódicos têm essa seção como obrigatória, mas alguns periódicos essa é uma seção obrigatória. As considerações finais é uma seção bastante difícil de escrever, porque muitas vezes ela requer um certo distanciamento do autor para fazer uma reflexão sobre o conjunto do seu trabalho. Então, essa é uma seção que muitas vezes a gente pode deixar o nosso texto descansando lá 1, 2, 3 dias e voltar a ele. Se a gente não está conseguindo, mas eu já disse tudo que eu tinha para dizer, não estou conseguindo escrever as tal das considerações finais aqui que eu tenho que escrever, porque está na norma das revistas. Bom, deixa o texto descansar um pouquinho, passa uns dias e aí volta, lê o seu texto como um todo e talvez as suas considerações finais elas vão aparecer, elas vão fluir melhor, tá? Agora, por último, ainda nesses elementos de estrutura, tem uma seção que eu diria, tratem com carinho. São as referências, as nossas referências bibliográficas. E as referências bibliográficas, elas têm duas funções. A primeira, mais conhecida, que é documentar. Quais foram os autores que eu li? Quais foram os estudos que me inspiraram e que fundamentaram o meu próprio estudo? São as nossas influências, são as ideias que fizeram a nossa cabeça. As influências num artigo acadêmico ou científico são chamadas de referências. Ora, as nossas referências são muito importantes. Então, eu sempre digo, tratem bem as suas referências ou as suas influências. E a segunda, né, todas as referências, todas as ideias que eu li, que foram publicadas por outros autores, eu devo colocar isso de uma forma explícita. Porque se eu não fizer isso, se eu citar uma ideia de um outro autor e eu não colocar a devida referência,
isso é plágio. Então, no mundo acadêmico, as referências, no mundo acadêmico, no mundo científico, as nossas influências, que são as referências, elas são explícitas. Por isso, a função da seção referências é documentar as nossas, de onde nós tiramos as nossas ideias. Eu não posso usar a ideia de um outro autor e não fazer a devida referência. E a segunda função de uma seção de referências bibliográficas é convencer. Convencer o quê? De que eu sou uma pesquisadora que estou por dentro do que acontece na minha área de conhecimento. Tá? Então, de acordo com as referências que eu colocar na minha lista de referências bibliográficas, um pesquisador da área vai dizer, bom, essa pessoa entende desse assunto ou não. Então, é muito importante selecionar muito bem as minhas referências bibliográficas. Há pessoas que acham que vão convencer que estão por dentro, citando uma lista enorme de referências. Cita, 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 cita. O número de referências não tem nada a ver com qualidade das linhas. Inclusive, existem periódicos que limitam o número de referências que é possível. Então, é importante eu selecionar, eu escolher muito bem as minhas referências. Okay? Bom, dado o adiantado da hora, eu vou fazer uma rápida passagem pelas notas, né, que são aquilo que eu chamei de outros elementos, já que tabelas e figuras eu já mencionei quando falei dos resultados. Eu gostaria de dar falar algumas palavras sobre as notas. As notas de rodapé, elas, em geral, elas não são muito bem vistas. Se você tem alguma coisa a dizer, diga no texto e não em nota de rodapé. Reserve as notas de rodapé para aquilo que realmente vai quebrar a sequência do texto. Tá? Não há, inclusive, né, alguns sistemas de normas que dizem claramente evite as notas de rodapé. Não são proibidas, mas elas não são recomendadas. Outros tipos de notas são notas de agradecimento, sejam a pessoas que, em geral, aparecem ou no início ou, em geral, no final do texto. São agradecimento a pessoas, por exemplo, que leram as primeiras versões do nosso manuscrito, ou a instituições que deram apoio, que financiaram, ou um agradecimento aos participantes. Existe também nota de conflito de interesse, que dizem respeito a interesses financeiros ou políticos, sejam associados a patentes ou propriedade, fabricantes, né, de equipamentos ou de insumos, sejam os autores, sejam os financiadores da pesquisa. E uma nota explicitando se há ou não conflito de interesse, e em caso positivo, que conflito é esse, tem sido cada vez mais uma exigência das revistas, sobretudo dos periódicos internacionais. E também há revistas que solicitam nota dos autores, seja dizendo que explicite qual foi a contribuição de cada autor para esse manuscrito, seja um mini currículo de cada um dos autores, em geral, qual o seu local de trabalho e qual a sua formação. Então, também é importante consultar as normas da revista para ver se essas notas, quais dessas notas são uma exigência. E, por fim, eu vou falar dos elementos de acesso,
que, como eu disse, eles aparecem logo após os elementos de identificação e que eu deixei por último. Por quê? Porque eu recomendo que eles sejam escritos por último. Como o próprio nome diz, elemento de acesso, é através do resumo e das palavras-chave que aquelas pessoas que estão interessadas no seu assunto vão achar o seu manuscrito. Então, esses elementos são muito importantes para que o seu artigo seja localizado. E é preciso pensar como hoje nós encontramos os artigos que nos interessam. Não é mais como antigamente, em que a gente folhava uma revista ou um periódico. Hoje, a gente acessa via palavras-chave. Então, é muito importante pensar nas palavras-chave quando a gente vai escrever o nosso artigo. Existem bancos de palavras-chave, de acordo com as áreas de conhecimento, mas se você também tiver em dúvida, dê uma olhada nos artigos que você consultou para ver quais as palavras-chave descrevem melhor o seu artigo. Se possível, colocar uma das palavras-chave, pelo menos uma, no seu título, porque, em geral, os nossos artigos serão acessados via o título, as palavras-chave e o resumo. E o resumo é aquilo que a gente escreve por último, embora ele apareça lá logo depois dos elementos de identificação. E o resumo é bastante difícil de escrever, e eu precisaria dar uma aula inteira só sobre resumo, mas não vai dar tempo. O importante é ter clareza de que o resumo não é aquilo que são poucas palavras. São poucas palavras, mas tem que ser muito bem escolhidas. Então, o resumo é importante que ele seja completo e ele dê conta de todas essas seções que a gente acabou de falar. Tem que ter pelo menos uma frase de cada um, o que não é fácil. Okay? Então, não se iludam, escrever o resumo requer tempo. Às vezes a gente escreve muito mais do que as revistas exigem que o nosso resumo tenha lá 200, 250 palavras. Para começar, a gente às vezes escreve muito mais que 200 ou 250 palavras. Depois, eu tenho que ir enxugando o texto. Então, o resumo é algo que requer trabalho. A gente escreve por último, mas a gente precisa prever que a gente vai precisar de um tempinho para fazer um bom resumo. A característica fundamental de um bom resumo é a concisão, ou seja, escrever muito com poucas palavras. Então, essas poucas palavras são palavras que são fundamentais. E é através do resumo, também do resumo, que os leitores vão achar o nosso artigo. Então, todo carinho com o resumo. Bom, eu vou ficando, então, por aqui, dado que já estamos nos últimos momentos do nosso mini curso. Eu agradeço, então, a presença de todos, a atenção de todos e todas, e, mais uma vez, para me dizer que é, para mim, uma honra estar aqui nesse segundo simpósio de pesquisa em saúde. Muito obrigada. A gente está acompanhando no chat as perguntas, né, pessoal? E a gente gostaria de pedir desculpas a todos, mas realmente tivemos um problema técnico que está sendo sanado, né, para o próximo minicurso, tá? E a gente agradece a compreensão de vocês. Fiquem tranquilos, tem uma equipe por trás que a gente está quase arrancando os cabelos para que todo mundo consiga acessar, tá?
Então, aqui, enquanto vocês estavam assistindo essa excelente aula da professora Lia, né, a gente estava aí por trás dos bastidores para fazer as coisas acontecerem. Então, pedimos desculpas mais uma vez, vamos tentar ir resolvendo todos os problemas técnicos que sempre acontecem, principalmente quando a gente mexe com tecnologia. E é claro, falem para os colegas, o pessoal da residência, que a aula foi gravada. Então, ela vai estar disponível para todos os inscritos, tá? Não é necessário fazer nenhum tipo de listagem, porque vocês estão credenciados automaticamente. Quando entram no minicurso, já está acusado a sua presença, tá? Então, vamos seguir em frente. Nós temos o próximo minicurso às 10h30. Acessem pela área de transmissão. E a gente gostaria de agradecer, professora Lia, pela sua gentil presença, pela sua gentileza de doar o seu tempo e o seu conhecimento à Escola de Saúde Pública e ao evento realizado e proposto pelo Comitê Gestor da Política de Saúde. Nós agradecemos muitíssimo a sua presença e agradecemos o prestígio que o pessoal também deu para este curso, se inscrevendo em massa, tá? Então, tenho certeza que todo o conhecimento que foi mostrado, né, todas as orientações que foram mostradas, vão ser muito úteis para todos os que estão aqui, né, fazendo os seus cursos, a sua pós-graduação, a sua residência. E é claro que quando a gente convidou a professora Lia, a gente pensou exatamente em ajudá-los nesse sentido. Então, muito obrigada, professora Lia, e a gente encerra para iniciar daqui a pouco, daqui a 30 minutos, o próximo minicurso. Até lá, pessoal!